Boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando mais uma vez sobre um tema bastante interessante que o pessoal do Grupo Espírita Fabiano de Cristo me incumbiu de falar, né? Que é sobre o diálogo interreligioso na visão espírita. Para eu ter mais embasamento e aprofundamento nesse assunto, nesse tema, eu procurei na internet artigos que pudessem me dar esse embasamento, né? E eu encontrei no YouTube o 8º Congresso Espírita Paraibano, então uma página, né, que mostrava o Congresso Espírita Paraibano, que aconteceu em João Pessoa, dia 5 de janeiro de 2019. Era um congresso e nesse congresso teve uma sala de diálogo interreligioso. Então, eu até recomendo, sabe? Qualquer pessoa pode encontrar lá no YouTube e escrevendo Encontro, Sala de Diálogo Interreligioso, Caminhos do Sagrado, né? Então, acessa essa sala, né? E a pessoa tem a oportunidade de ver todas as palestras, né? Todas as comunicações que foram feitas nessa sala. E nessa mesa redonda, né, o Haroldo Dutra era o debatedor, Celestino Severino era o coordenador da mesa e os dois são espíritas, né? E aí os convidados, né, para exporem a visão nas diferentes religiões. Estava presente a Vanusa Cavalcante, que ela é representante do Candomblé, mas só que ela se descrevia, né, se apresentava como representante de uma crença com traços religiosos afro-indígenas. Tinha o padre Luiz Júnior, representante do catolicismo, João de Deus de Alá, muçulmano e representante do Islã, o pastor Kepler Arruda, representante da Igreja Evangélica, e o professor Carlos André, representante da Universidade Federal da Paraíba, porque é uma pessoa ligada ao curso de ciências da religião que existe, né, na Federal. Bom, para a gente começar a conversar sobre esse tema, né, diálogo interreligioso na visão espírita, eu sempre gosto de definir para saber exatamente do que é que a gente está falando. Então eu fui lá no Wikipédia, e é assim mesmo que fala, na versão brasileira, né? Diálogo interreligioso é a ideia de que as diferentes religiões do mundo devem evitar a busca pela supremacia mundial e, ao invés disso, devem dialogar e se respeitar mutuamente, procurando evitar conflitos com motivação religiosa. Então, o diálogo interreligioso é justamente a ideia de que todas as religiões devem ter a liberdade de apresentar a sua religião com tranquilidade e sem a tensão de que outras religiões menosprezam a sua ou buscam a supremacia, né, religiosa, como muitas vezes já aconteceu na nossa história, né, a história da civilização, na civilização principalmente ocidental, né. Só a gente vê a Idade Média, né, a gente vê filmes da Idade Média, as cruzadas, né, representa bem essa tentativa de supremacia religiosa. E o diálogo interreligioso vem justamente contrapor essa ideia de supremacia, mas de respeito entre as religiões. E no site do Portal Educação, o site antigo, né, do Portal da Educação, define religião
como um conjunto de crenças que ligam as pessoas com a espiritualidade. Então, as pessoas, a crença, a religião é justamente essa ideia, né, de ideias, né, que ligam as pessoas à espiritualidade. E a crença é justamente a convicção de algo é verdadeiro e certo, né? É uma avaliação pessoal que pode ser baseada tanto em elementos racionais como uma sensação interna. Então, uma pessoa que congrega em uma determinada religião, ela acredita que aqueles princípios que aquela religião apresenta são as certas, né? E isso ela tanto pode pensar a respeito disso, ela pode raciocinar a respeito desses princípios, como ela pode também sentir que esses princípios são bons para ela e que eles que são os certos, né? E ao ter então uma crença sobre algo, a pessoa acredita, né? Ela tem certeza sobre isso. Então uma pessoa, quando ela está vinculada a uma crença, né, a uma religião, ela acredita, ela tem certeza de que essa religião é que é a certa, que as crenças, né, que compõem essa religião é que são as certas. Só que isso não significa que essa certeza corresponda com a verdade, porque verdade e certeza são coisas diferentes. Então, por isso que é interessante sempre a gente questionar, a gente avaliar o que a nossa certeza está dizendo, né? Se ela corresponde realmente com a verdade. E isso é preciso abertura, a gente precisa dar abertura para conhecer o que outras pessoas falam sobre aquilo que a gente acredita piamente, né? A gente tem que estar aberto para questionamentos, para reflexão. Então, a gente pode pensar que se existem várias religiões, para cada uma delas existem pessoas que têm certeza que os princípios dessa religião são os certos. E se a pessoa acredita, se ela tem essa crença, não tem por que as outras pessoas de outras religiões ficarem tentando convencer umas às outras de que ela não está certa. Não, você não está certo, você que é dessa religião, isso não está certo. O que está certo é a minha e tentar impor. É justamente o que o diálogo interreligioso vem combater, né? É a ideia do respeito entre as pessoas que congregam em várias religiões. Se a religião, então, é um conjunto de crenças que ligam as pessoas à espiritualidade, as várias religiões, então, elas apontam diferentes caminhos para encontrar Deus. Então, qualquer religião, ela é importante, por quê? Porque ela aponta direções para que as pessoas possam, àquela maneira, encontrar e ir em busca do divino, né? E aí, já pensando no congresso, né, naquela mesa redonda que aconteceu no 8º Congresso Espírita lá paraibano, o Haroldo Dutra, ele fala que todos os caminhos levam a Deus. E justamente porque tinham representantes, então, de várias religiões, ele fala o seguinte, que é muito, muito legal mesmo, né? Os caminhos que partem do Islã falam de uma veste branca e de um ato de reverência, porque Maomé pedia a simplicidade dos seguidores. E as vestes brancas tinham a simbologia de dizer que todos somos iguais. Então, olha que interessante, né? A gente que está mais afastado, que está longe do conhecimento mais aprofundado do islamismo, a gente pode tentar conhecer, né? Mas se isso não for possível, pelo menos que a gente respeite, né, os princípios
que são interessantes. Dentro dessa simplicidade, dentro desse ato de reverência, as pessoas no islamismo buscam a Deus, né? E aí o Haroldo continua. Os caminhos que partem dos orixás e da natureza, porque segundo a senhora que foi falar a respeito do candomblé, ela falava que não existem vários deuses, como a gente imagina, que cada figura que apresenta no candomblé são figuras que representam elementos da natureza. E aí o Haroldo fala, os caminhos que partem dos orixás e da natureza nos falam que há forças maiores que o ser humano. E realmente, né, é interessante que quando a gente está muito tenso ou irritada com algumas coisas, nada melhor do que a gente tomar um banho de mar. Parece que a água leva embora toda a nossa amargura, né, e traz aquela leveza. Os livros do André Luiz falam muito dos benefícios da natureza, né, o que eles podem trazer para nós. Os caminhos que partem da Igreja Católica nos falam que fé é tradição. Quantos que já morreram para que a fé pudesse chegar até nós, né? É só a gente encontrar, a gente vê nos filmes que por vezes são, que a gente tem a oportunidade de assistir, o tanto que foi penosa a trajetória, né, das pessoas que queriam mostrar o cristianismo, né, e por tudo que passaram. O próprio Paulo e Saulo, né, mostram muito bem isso. Os caminhos que partem da Reforma, com Lutero e Calvino e outros, né, nos resgatam a possibilidade de ler com liberdade e acessar livremente os textos bíblicos. E é real, né? O Lutero ele traduziu, né, a Bíblia para a língua alemã à época, para que o povo pudesse ler, né? E aí no próprio filme Lutero fala, né, da dificuldade que ele encontrou para poder traduzir com maior fidedignidade a Bíblia na língua original, né? Na escrita original. E aí ele mostra, né, no próprio filme, a possibilidade realmente que a gente tem de ler com liberdade e acessar livremente os textos bíblicos, né? Os caminhos que partem da academia, pela reflexão, pela filosofia e pela epistemologia, nos convidam a ser mais reflexivos acerca das nossas próprias crenças, né? Então, a universidade, ela faz isso mesmo, né? De tentar mostrar criticamente os textos, né? A própria bibliografia faz a gente refletir, né? E às vezes amplia o horizonte, a nossa visão de mundo, a nossa visão de religião e tudo mais. Então, os caminhos que partem de Maomé, dos orixás, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, dos ensinamentos de Kardec, levam a Deus e por isso são sagrados, né? E por isso merecem respeito. Encontrar o caminho que leva a Deus é despertar o divino que habita em cada um de nós. Então, quando nós procuramos Deus, isso significa procurar Deus é procurar a si mesmo. Porque em cada um de nós existe a centelha divina. E essa centelha divina é uma porção de Deus em nós, uma chama divina em nós. Então, procurar Deus é dar vazão a essa centelha divina, é acreditar nessa centelha divina e procurar melhorar. É o que o Espiritismo fala, que é a nossa própria evolução. Caminhar, né, dentro dos princípios, por exemplo, da doutrina espírita e procurar sempre evoluir, acreditando, né, que a vida continua, que nós reencarnamos, né, e que existe a possibilidade de comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados, né?
E por isso que todos os caminhos que levam a Deus são divinos. Dessa forma, né, é preciso que, retomando, né, é preciso que a forma de caminhar de nós, viajores, né, das diversas religiões, que o nosso comportamento, a nossa forma de caminhar, reflita a dignidade das diversas religiões. Então, a minha forma de caminhar, ela deve, principalmente em relação às outras religiões, que é o que a gente está falando, esse caminhar meu, na relação com as outras religiões, ela deve refletir a dignidade do Espiritismo, né? Se o Espiritismo prega o respeito entre as pessoas, né, eu devo necessariamente respeitar, por mais difícil que em alguns momentos seja, mas eu devo respeitar, sim, as pessoas das outras religiões. Não só as pessoas, mas as religiões. Eu sempre imagino que as religiões que não pregam tanto a liberdade como o Espiritismo, né? Porque o Espiritismo fala da liberdade de cada um tem, do livre-arbítrio, né? E a liberdade que a gente tem, inclusive, de arcar com as consequências das nossas escolhas, né? Então, se eu acredito nisso, então eu preciso agir de maneira digna, da mesma forma que o Espiritismo tem a sua dignidade, né? A minha forma de caminhar tem que refletir a dignidade do Espiritismo, né? Então, que o comportamento dos viajores, e viajores somos todos nós que estamos nessa caminhada, né? Encarnados aqui, reflita a dignidade da religião que congrega. E isso significa também que cada religião tem o direito de apresentar a sua própria maneira de encontrar Deus em paz, sem violência, né? As pessoas das diversas religiões, até daquelas que a gente imagina que são mais duras, elas não querem ser toleradas. Todos nós queremos ser respeitados e não tolerados. Então, falar sobre intolerância religiosa. Não adianta só tolerar, a gente precisa respeitar as diferentes religiões. Respeitar a nossa, se respeitar, respeitar a nossa religião e respeitar as outras religiões também, né? Deus deixou Jesus para mostrar justamente como o ser humano deve se comportar em relação ao outro, né? E então isso é respeito, né? Ninguém está falando de ter um comportamento igual a Jesus, mas ele é uma referência, né? E se ele lidou com tantas adversidades e sempre com tanto bom senso, com tanta categoria, com tanta dignidade, nós precisamos também, pelo menos, ter uma mescla disso, né? Um pouquinho disso, e nos colocarmos no nosso lugar e respeitar as outras religiões, né? E o Haroldo Dutra, ele fala uma coisa muito interessante, olha, se você tem dúvidas sobre o valor do diálogo interreligioso, reflita no seguinte: se para caminharmos juntos, se para convivermos precisássemos concordar plenamente, não existiria casamento. E não existiria mesmo, porque é muito difícil se encontrar, impossível, né, na verdade, você encontrar uma pessoa na qual você bate com tudo e sempre não tem divergência nenhuma, né? Sempre existe uma coisa ou outra e a gente tem que ir apresentando e aprendendo a ter jogo de cintura. E aí ele fala, olha, você dorme, divide uma vida com alguém,
você fica nu diante deste alguém, fisicamente, de alma, e mesmo assim mantém divergências. É desse jeito, né? Ninguém precisa concordar totalmente para conviver. No final das contas, e isso aqui eu achei fatal, sabe, o que o Haroldo falou. No final das contas, os diferentes caminhos que nos levam a Deus devem prestar um serviço humano, e qual seja, né, que é justamente o ponto de encontro entre as religiões, que são os caminhos, né? O ponto de encontro é que todos apresentam caminhos para levar a Deus. Mas ele fala de uma coisa muito sutil, muito importante. Toda religião tem uma dívida com a sociedade, tornar o mundo melhor. É verdade, se a pessoa procura uma religião tentando encontrar Deus, é a hora justamente da religião proporcionar a forma para todos nós melhorarmos, né? Não é à toa que a gente procura uma religião. E a Su, e para concluir, né, a Su me mandou hoje uma mensagem que eu achei que cabe, assim, para fechar, sabe, essa nossa conversa, que várias pessoas devem já conhecer, mas que eu vou ler rapidamente, porque acho que fecha mesmo, sabe, com uma importância sem fim esse diálogo. É um breve diálogo entre o teólogo brasileiro Leonardo Boff e o Dalai Lama. O Leonardo Boff explica: no intervalo de uma mesa redonda sobre religião e paz entre os povos, na qual ambos, eu e o Dalai Lama, participávamos, eu maliciosamente, mas também com interesse teológico, lhe perguntei em meu inglês capenga: Santidade, qual é a melhor religião? Esperava que ele dissesse: é o budismo tibetano, ou são as religiões orientais, muito mais antigas do que o cristianismo. O Dalai Lama fez uma pequena pausa, deu um sorriso, me olhou bem nos olhos, o que me desconcertou um pouco, porque eu sabia da malícia contida na pergunta, e afirmou: a melhor religião é a que mais te aproxima de Deus e do infinito. É aquela que te faz melhor. Então, né, o Leonardo Boff, para sair da perplexidade diante de tão sábia resposta, voltou a perguntar: o que me faz melhor? E o Dalai Lama respondeu: aquilo que te faz mais compassivo. E aí senti a ressonância tibetana, budista, taoísta de sua resposta. Aquilo que te faz mais sensível, mais desapegado, mais amoroso, mais humanitário, mais responsável, mais ético. A religião que conseguir fazer isso, de ti é a melhor religião. Calei maravilhado e até os dias de hoje estou ruminando sua resposta sábia e irrefutável. Então, não importa qual a religião, a gente geralmente busca aquela religião que melhor cala as nossas necessidades, né? Eu conheço uma pessoa que passava por um problema bastante grave de vínculo com droga, né? Era usuário de cocaína e ao entrar numa igreja evangélica, que ela é mais rigorosa, né? Ela é mais dura, a pessoa conseguiu se melhorar. Então, cada um encontra aquilo que precisa, né? Então, por isso que existem as várias religiões que, para atender a diversidade de pessoas e a diversidade de problemas que cada uma encontra e o que necessita para poder melhorar. Então é isso, eu agradeço imensamente a atenção de vocês e gratidão mesmo, e até a próxima.